Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula minha. Me chamo Giovana Tawil, estou aqui para fazer mais uma aula de costura criativa junto com você. Então venha comigo, estou te esperando para a gente fazer um panetone delicioso e a gente vai então costurar durante um pouquinho de tempo aqui, aprendendo e tirando suas dúvidas e se divertindo um pouquinho aqui, não é? O panetone que vamos fazer hoje, ó, é este aqui. Vocês me pediram muito durante as aulas, nós vamos fazer um panetone redondinho mesmo, tá bom? Se você estiver por aí, me fala se você está ouvindo algum barulho que está incomodando. Está com uma obra aqui, estamos num lugar diferente, percebeu que estamos num lugar diferente? Estou na minha casa, é isso. E aí, longe do meu escritório, acaba... Didi, fecha a janela pra mamãe. Ele tá com muito barulho lá da obra. E aí, tá de folga hoje? O que você tá fazendo? Tá tranquila? Tá de boa? Olha quem tá aqui comigo que tá de folga da escola. Né, Didi? Hã? Tá de folga da escola? Então tá bom. Bom, vamos aí ao que interessa, não é? Vocês me pediram várias vezes para fazer um panetone. Então vamos fazer esse panetone redondinho aqui. E aí, quem tá aqui comigo há mais tempo, até quero saber quem já está aqui assistindo, se é a primeira vez ou se já assistiu outras aulas minhas. Bom, eu gosto muito de fazer peças redondas. Tenho uma fissura por peças, fissura não é a palavra certa, mas eu tenho uma atração por peças redondinhas, sabe? Gosto delas. Então eu gosto de fazer bolsas, gosto de fazer coisas com peças redondas. Acho que por conta do cálculo matemático, eu gosto muito de fazer com peças redondas. E as pessoas têm medo, na verdade, de fazer com peças redondas. Eu acredito que um pouco por conta do misticismo, de uma coisa que nem é exatamente aquilo, mas a gente acaba tendo medo por algo que nem é real. Acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer coisas com peças arredondadas ou redondas assim. Então nós vamos fazer esse panetone redondinho. E você vai ver que com o que eu vou te ensinar, fica perfeito. Eu não gosto muito de usar esse termo perfeito, porque manual, alguns defeitinhos sempre saem, a gente não é perfeito em tudo, mas ele fica mais perto de algo bom, sabe? Vamos falar assim, né? Olha, tá em Caraguá, tá gostoso aí o dia? Bom, quando a gente pega uma peça, a gente vai fazer uma peça redondinha, a gente sempre parte de um molde ou de um compasso. Compasso é aquela pecinha que a gente abre as duas perninhas dela para fazer a medida. Então, para você fazer um panetone exatamente do jeito que eu tô fazendo aqui e que eu vou te ensinar... Oi, Elaine, chegou! Seja bem-vinda, querida. Para você fazer um panetone exatamente do jeito que eu tô te ensinando aqui, você vai abrir o seu compasso em 10 centímetros. Então, você vai abrir o compasso em 10 centímetros. E vai fazer uma circunferência, você vai ter um círculo perfeito, porque é feito com uma ferramenta. Quando você tiver esse círculo perfeito, a gente tem o chamado... Eu vou abaixar os olhinhos de vocês aqui um pouquinho, ó. Então, deixa eu só tirar isso aqui da frente pra gente falar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. Então, o que eu tenho? Quando eu abro o compasso em 10 centímetros, eu acabo tendo um diâmetro de 20 centímetros, tá? Então, eu abri o compasso em 10, eu vou ter de uma ponta a outra. O que é o diâmetro? É isso aqui, ó. Então, se eu tenho a metade, aqui é um círculo, certo? Deixa eu deixar assim, um círculo. Do meio para a ponta, isso é chamado de raio. De uma ponta a outra é chamado de diâmetro. Então, do centro à ponta, raio, tudo diâmetro. Quando a gente pega o diâmetro de uma ponta a outra, eu tenho 20 centímetros. E aí você vai pegar 20 centímetros e multiplicar por 3,14, que é pi. A gente aprende na escola e acha que aquilo é um absurdo e nunca vai usar, mas é o pi. Então, tenha sempre essa conta. Peças redondas, você só precisa saber que você tem que pegar de uma ponta a outra e fazer vezes 3,14. Não precisa colocar a dízima, que é 3,1444444. Não precisa, tá? Então, só 3,14. Então, tudo que é circunferência que você precisa saber...
saber a circunferência aqui, ó, saber... vamos voltar aqui, ó. Então, esse pedacinho é raio. Vou baixar os olhinhos de vocês de novo aqui, ó. Quando a gente tá com o círculo assim, ó. De uma ponta a outra, raio. Daqui a aqui, diâmetro. E tudo isso é chamado de circunferência. Então, eu pego o raio vezes 2, então 10 vezes 2, 20, 20 vezes 3,14 vai me dar essa circunferência. Essa circunferência aqui, eu posso fazer a medida aqui, ó, vindo aqui e fazendo a medida. Mas se eu fizer a multiplicação por 3,14, eu já tenho exatamente a medida total. Vai dar, se você multiplicar aí, vai dar 62,8. Então, você pode já cortar o seu tecido em 62 centímetros, que vai ficar perfeito, ok? Então, qualquer bolsa que você for fazer, qualquer coisa que você for fazer, que tiver uma peça redonda, você pega de uma ponta a outra e multiplica por 3,14. É isso. Quando a gente fala assim, você pega a reguinha de canto arredondado, que é uma régua de 3, com certeza 3 é uma pontinha, é a metade daquele círculo, aquele círculo foi feito com 6, e aí a gente tem o diâmetro, o raio e a circunferência toda daquelas peças. Então, é possível ser feito. Não tem um transferidor, não tem problema, não tem problema. Você pega um prato, um pires é muito pequenininho. Pega um pratinho de sobremesa, pega o seu pratinho, mede de uma ponta a outra o seu pratinho, e aí pega ele, multiplica, faz o molde dele, multiplica por 3,14. Se você vai saber qual é a circunferência, corta o seu tecido na circunferência que você vai usar. Estamos usando aqui, ó, tecidinhos da Círculo. Esse aqui é um tecido de faixinha. Então, ele tem esse desenho inicial, começando com esse docinho aqui americano, e a faixinha. E eu acrescentei um pozinho aqui, ó. Fiz até uma costura e um quilt, ó. Acrescentei um pozinho aqui, para que eu tivesse, então, uma medida de altura de 15 centímetros. Eu quero uma altura final de 15 centímetros. Por quanto? Por 62, que é o que eu acabei de explicar para você, ok? Então, 15 por 62, fiz o meu corpinho e agora vou fazer uma costura. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa de cada vez. Aqui eu fico com a máquina muito alta, porque não é... Eu tenho uma cadeira bem baixinha. Eu fico com uma máquina muito alta. Vou colocar ele aqui, ó. Aí vocês me falam se tá tudo bem, se vocês estão vendo direitinho. Tô usando o pezinho de máquina doméstico, então a mesma que vocês aí. Aí eu fico com a mão bem em cima, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, fiz. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir ele e vou colocar o meu fundinho. O fundinho, como é que eu fiz? Eu fiz um quilt nesse fundinho. Cortei a mesma medida também que eu já tinha lá, né? E vou colocar ele aqui, ó. E agora, gente, o processo é de acertar esse fundinho aqui. Você vai ver que ele vai se moldar ao tamanho que você precisa, porque a gente tem a conta de matemática. Essa é uma continha perfeita, então ele vai dar certo. Também tem um outro detalhe. Como o tecido é molinho, se você precisar puxar um pouquinho para acertar ali, você só vai puxando, acertando e vai encaixar.
É só a gente ir acertando aqui. Vocês sabem que eu percebi uma coisa agora aqui, ó. Que eu vou acabar falando aqui pra vocês. Pera aí. Didi, presta seu celular aqui pra mamãe rapidinho. Eu vou conferir uma coisa aqui. O que acontece? Eu fui olhar aqui e eu tive a impressão de que minha circunferência estava com 19. Eu fiz a conta toda pra 20 e eu tive a impressão que ela tá com 19. E ela está com 19. Provavelmente, na hora que eu abri o meu compasso, eu abri o compasso errado lá. Eu quero a calculadora. A calculadora? Eu abri o compasso errado. E ele tá sobrando aqui, ó. Então, vamos lá. 19 vezes 3,14. 59 centímetros. Tá vendo? 60. E eu cortei com 62. Então, esses 2 centímetros, eles estão fazendo diferença na minha medida. Olha só como ele fica, como é perfeito essa medida. Então, eu fiz a minha circunferência errada. E aí, ela tá me dando uma diferença aqui. E eu tô sentindo ela na hora de montar. Então, significa que eu deveria ter cortado ele com 60, né? 60 tava bom. Agora sim, agora deu certo. Ó, cortei exatamente um pezinho de máquina que eu tinha costurado. Tirei o pé de máquina, agora vai dar certo. Então, a conta de matemática, gente, ela bate. Não tem jeito. A matemática, ela tem que bater. Não tem jeito. Vamos fazer de novo, então, aqui, ó. Cortei, então, com 60. Eu tinha cortado com 62. Agora, vamos lá. Colocar aqui. Bom, isso aí serviu, mais uma vez, para eu falar para você que, fazendo a conta, você pode usar qualquer medida, prato, tampa de panela, pires, qualquer coisa que você quiser medir, você pode medir que vai dar certo. Mas vocês viram ali, né? Ele acaba sobrando. Eu falei, nossa, tá sobrando muito. Na hora que eu fui montando aqui, eu fui vendo que tava sobrando muito. Tava uma prega muito grande. Eu falei, alguma coisa eu fiz errado aqui. E provavelmente na hora... Provavelmente não, foi isso, né? A hora que abri o compasso para fazer a minha circunferência, eu, em vez de ter aberto com exatos 10, abri com, sei lá, 9 e pouquinho. E aí ele acaba dando uma diferença. Ele não bate, né? Não dá certo, não vai. E aí tem a questão do ferro também. A gente faz o quilt reduz, pode ter sido isso também. Quando eu fiz o quilt, eu acabei enrugando e quando eu passei a ferro, a manta também retrai e aí ela fica um pouquinho menor. Então o ideal seria fazer tudo e passar ferro tudo e você fazer o quilt só depois. Fazer o quilt não, você refilar e cortar só depois que você já tiver feito toda a estrutura da peça. Eu fiz tudo isso antes. Eu cortei tudo, deixei tudo prontinho lá. E depois eu vim com... Agora eu vou colocar vocês bem aqui. Eu vou tentar colocar assim, ó. E vamos ver como é que fica. Peraí. Vou colocar aqui. Baixo o pezinho. E vamos costurando.
Não precisa ter medo de fazer a costura redonda. É só costurar pequenas porções que dá super certo, tá? Eu não começo com retrocesso no começo, vou até o fim. Quando eu encontro a primeira costura, aí eu faço um pequeno retrocesso. Corto a linha. Tá feito. Ó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o forro. Aí, se o meu forrinho, deixa eu só conferir aqui, ó. Se o meu forrinho estiver com 19, está o meu corpo tem que estar com 60. Com 60. Vou cortar aqui. Aqui eu vou na mão mesmo porque tô em casa, tô sem os recursos de cortador e tudo mais, mas vou cortar esse pedação aqui. Deu um belo de um pedaço. E vou repetir o mesmo processo no forro, só que o forro eu vou deixar um espacinho aqui. Ai, que susto! Vou deixar um espacinho aqui. Sim, dá, Elaine. Dá para um panetone grande. Ele fica bem grande. Vou cortar costurar um pedacinho aqui, ó. Assim fica melhor, será? E o outro aqui, pra gente poder desvirar essa peça. E vamos repetir o processo todo de encaixar o nosso forrinho aqui. Você pode colocar alfinete, pode colocar os clipes também. Os dois recursos ficam bons. A diferença só é que o alfinete eu preciso ir tirando ele da máquina e o clips eu não preciso. Desculpa. A diferença é, o clips eu preciso ir tirando ele para ir costurando e o alfinete eu posso passar por cima, né? Aquele jeito da máquina da gente devagarzinho, dá para passar por cima, não preciso tirar. Aqui serve a mesma coisa pra gente fazer uma bolsa cantil. Qualquer peça redonda, a gente pode usar essa medida. Então, não preciso ter
esse molde, sabe? Com exatidão, né? Ó, quando a gente corta certinho, ele bate, tá vendo? O ideal seria tá no cortador e na régua de patchwork, né? Que aí ia ficar certinho. Aqui na mão, os recursos são mais limitados, né? Vou vir pra cá. Na mão que eu digo cortei na mão e cortei sem o cortador, né? Então os recursos ficaram um pouquinho mais limitados. Não comece com retrocesso. Vou fazendo toda a costura. Ontem fez frio. Ontem fez um frio danado, né? A gente teve que até catar blusa. E hoje tá um calor que eu tô derretendo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui, ó. Qual máquina é a sua? Estou pensando em comprar uma. Desde já, obrigada. Eu tenho uma industrial eletrônica, dessas que fala e tal. Eu tenho uma doméstica, essa aqui é uma Janome, não existe mais no mercado ela, é a 7700, ela não tem mais no mercado. E eu tenho uma, esqueci o nome, Elna, uma Sun Special, Silfan. E, oi, Marley! E é parecido com a Janome 2008, sabe? Quando fazemos o quilt, a peça, ela pode diminuir um pouco. Sim, Elaine, exatamente. Vamos voltar naquela história, né? Ela pode diminuir um pouquinho. Então, e aí passar ferro também para a manta colar, ela também reduz. Então, pode ter sido essas falhas que eu cometi. Então, eu podia ter feito o quilt e depois ter cortado. Mas não, eu tava com pressa. Então, eu já cortei tudo na medida e depois eu fui passar ferro e depois eu fui fazer o quilt. Então, pode ser que eu passei a manta, deu uma enxugada, porque manta é aberta com cola, então eu ativo a cola e ela enxugou. E aí depois eu fiz o quilt, ela tornou a enxugar e essas diferenças elas vão dar essas pregas no final, sabe? Então eu posso ter cometido essa falha, com certeza aí que tá a minha falha, né? De ter cortado ela antecipadamente. Eu podia ter feito o quilt primeiro e depois eu dado sequência aos cortes, né? Mas não. Então isso acaba dando um problema no final aí. Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. Fiz o forrinho fica aberto e eu não preciso desvirá-lo. O forrinho tá tudo certo aqui, é só reservar. Agora a gente vai fazer a boca em rocambole, em técnica de rocambole. Como é que é a técnica de rocambole? A gente vai fazer aqui, peraí. Eu vou colocar... Isso aqui se chama tulão, tá? É usado muito pra fazer a fantasia, o enchimento das fantasias, sabe? As saias que a gente quer volumosa.
Então a gente usa muito esse tulão. O tule bem fininho, ele não serve porque ele rasga. Então eu recomendo que você não use o tulinho, né? Não recomendo que você use ele. O tule, que é aqueles que a gente faz em embalagem, não recomendo. Então você usa, o tulão é mais legal pra gente fazer isso porque ele não vai rasgar. A tela vôlei também não funciona muito bem. Porque ela é muito mole. Esse aqui, dos que eu já testei, é o que fica perfeito. Então a gente vai colocar aqui, ó, e vai fazer uma costura. Tô usando tudo com 15 também, tá, gente? Tudo com 15. Os cortes. Esse com 15, o tule com 15, o corpo com 15, tudo com 15. Que é a largura da régua. Agora, eu vou fazer... Por que chama rocambole? Porque a gente vai encontrar uma parte a outra, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou dobrar. E vou pegar essa parte. E vou colocar. Agora sim, eu preciso fazer direito com direito. Vou mostrar aqui pra vocês no detalhe já já. Pera aí. Eu vou fazer um tubinho. Então, a tela ficou aqui longe da ponta e eu vou encontrar um outro. Agora, como é que a gente... A base, eu tenho essa linha que eu costurei aqui, ó. Eu vou levar na máquina e vou costurar em cima dessa linha novamente para que eu faça a costura dos dois lados. E nós vamos desvirar isso aqui, que é um jeito simples. A minha recomendação... A minha recomendação é que essa peça aqui, ó, não seja menor do que, por exemplo, entre 15 e 20 centímetros é bom. Claro que se você for fazer uma peça pequenininha, ela pode ser menor, mas muito menor do que 10, fica muito difícil. Vai ficar com um barrado muito apertado e difícil de desvirar, né? Então eu venho e vou repetir a costura. Ok, finalizei aqui. Agora a gente vai desvirar. A gente vai puxar isso aqui de dentro. Cuidado para não puxar demais, porque você rasga, tá? Já falei. Né? Que o outro rasga na hora. Isso aqui, o fininho rasga, na hora que você fizer isso aqui, rasga. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tombar isso tudo certinho. O ideal, você está fazendo em cima da costura anterior? Exatamente, Eliane. Exatamente em cima da costura anterior, porque aí ela não aparece, tá? Se você não fizer em cima da costura anterior, ela vai aparecer. Então, você usa como base a primeira costura e feito. É legal passar ferro, tá? E ele aguenta, tá? Não vai largar lá
a temperaturas infindáveis. Só um minuto, gente. Janaína? Diana? Chama a Janaína. Faz um banquinho lá de fora pra mim, Jana. Vou pedir desculpa pra vocês, porque eu não tô conseguindo ficar nessa altura que tá insuportável. Deixa eu ver aqui. Então, eu tô fazendo em cima da costura anterior. Né, Lorne? As falhas são ensinamentos, com certeza. Aí... Aqui sim, vou pegar um banquinho pra sentar. Agora eu vou ficar mais confortável. Aê! Salvo pelo gongo. Vai ficar metade do vídeo lá embaixo, a outra metade lá em cima. Bom, aí eu consigo subir vocês também aqui um pouquinho. Né? A gente vai fazendo teste e vai aprendendo e vai se virando, né, gente? Aqui ficou bem mais confortável agora. E eu, quando a gente tá incomodada, a gente começa a não pensar, né? Não é verdade? Acontece isso. Ó, fiz então o anel aqui, o rocambole. Agora a gente vai fazer um pesponto. Bem aqui a gente vai fazer um pesponto. Então vamos lá na máquina. E aí a gente vai fazer essa costura bem aqui. Deixa eu ver, acho que desceu um pouquinho. Aí. A Marley que sempre dá uns feedback aqui pra mim. Fala aí. Se tá dando pra ver direitinho. Agora eu vou fazer uma costura, um pespontinho aqui, ó. Eu vou aumentar esse ponto, que tá muito miudinho. Pronto. Agora, ó, fiz um pesponto bem na beiradinha, tá vendo? Depois desse pesponto pronto, eu vou fazer uma canaleta aqui. Então, eu vou medir, eu vou querer ficar... Eu vou falar pra vocês, mas aqui eu vou fazer... eu vou fazer a olho. A olho não, tenho umas medidas aqui a minha máquina, tá? Então, não é a olho que eu vou fazer exatamente. Mas eu vou falar pra vocês a medida. Eu vou descer 2,5 centímetros, tá? Daqui, da base pra cá, 2,5 centímetros. Vou fazer uma linha e outra linha paralela. É isso que eu vou fazer. Então, venho aqui, ó. E aqui eu tô usando uma guia da própria máquina de costura. Pra fazer essa costura reta. Agora eu vou fazer uma outra costura aqui. Acho que eu vou deslocar minha agulha. Vou colocar ela aqui. Fiz uma canaleta, tá? Então, vamos lá. Só pra vocês terem a informação igual aqui, ó.
Então, eu cortei eu cortei essa faixinha com 15. Quando eu costurei, ó, ficou no final ficou com 6,5, mais ou menos, que a gente costurou com o pé de máquina da industrial, que é da doméstica, que é 0,75. Então, no resultado final ficou com 6,5. Você pode daqui pra cá subir 3 centímetros e fazer uma canaleta de 1, então 3 mais 1, que é a canaleta aqui, né? Então, você sobe 3, 1, ou você desce 2,5 mais 1, tanto faz. E aí a gente vai ter... Vou pôr a régua assim, ó, a fita métrica. Aí vocês vão entender exatamente, ó. Daqui pra cima a gente sobe 3, a gente faz um buraquinho de mais 1, a gente fez uma canaleta que a gente vai passar o nosso fitilho aqui, ó, tá? O nosso soutache. Agora a gente vai fechar esse anel, eu preciso fechar ele com os mesmos 60 centímetros, lembra? Que a gente recortou, refilou e tal. Então, estamos com 60 centímetros. Eu tô com ele bem maior, né? Lembra? Que eu fiz o erro de cálculo lá. Então, ele tá com 62. Eu preciso acertar ele pra ficar com 60 centímetros. Então, eu vou colocar aqui. Vou medir 60. E aqui, gente, tem um detalhe, tá? Se ele ficar um pouquinho maior, não tem problema. Se ele fizer uma preguinha, não é de todo ruim nesse caso aqui, tá? Ele não é de todo ruim. Porque ele dá um pouquinho mais de volume pra você entrar na peça lá e colocar o teu produto lá dentro. Então, ele não é de todo ruim se ele ficar uma preguinha. Se você fizer pequenas pregas, sabe? Não é de todo ruim, não. Então, vou até fazer isso, ó. Vou até forçar um pouquinho uma sainha ficar assim, ó. Só pra você entender que vai ficar uma prega, tá? E aí, vou te mostrar lá na hora como é que faz. Agora, eu vou fechar esse anelzinho aqui. Vou fechar ele. Eu vou fazer uma costura assim, ó. Vou fazer uma costura chamada costura francesa. Vou jogar minha agulha toda pra lateral. Todinha. E vou fazer uma costura bem na beiradinha. Bem na beiradinha mesmo. Beleza. Agora, o que eu venho? Eu vou desvirar. E vou fazer uma outra costura aqui de novo. Só que aí o meu objetivo é esconder esse negocinho que ficou aqui, ó. Eu quero esconder ele. Então, eu tenho que fazer uma costura já um pouquinho maior. Eu não posso fazer aqui... Fazer uma costura um pouquinho normal aqui. Então, eu jogo toda essa costura aqui, que a gente fez bem na beiradinha, ela fica embutida. Vou te mostrar já já. Não precisa finalizar com viés. Oi, Dé, tá aí? Tudo bom? A Débora fica brava se eu chamar ela de Débora aqui da aula. Ó, tá feita aqui, ó. Olha que bonito que fica. É que nem camisa social masculina, ela fica perfeita. Ela fica um acabamento bem bonitinho, bem perfeitinho, né? Sim, Beth, ficará disponível. Sempre as aulas ficam aqui disponíveis no perfil do Basarizante, tá bom? Agora a gente vai colocar ela e a gente vai vestir a nossa peça. Desse jeito aqui. Então, a gente vai colocar direito com direito. Essa peça é o direito. Vou colocar direito com direito. Boquinha pra baixo. Deixa eu baixar aqui, ó. Boquinha pra baixo.
E como ela tem a emenda, eu vou procurar a emenda para colocar as duas emendas juntas. Já vou colocar aqui já para ficar mais fácil, ó. Vou colocar as duas emendas aqui. E vou, então, dividindo o meu anel todo pela minha boca aqui, ó. Vou dividindo tudo. Se você não quiser fazer com tulão, né? Vamos supor, não quero fazer com tulão. Quero fazer com tecido. É a mesma coisa. Só que você pode optar por fazer com tecido duplo, para ter acabamento dos dois lados, ou deixar o tecido, a parte avesso do tecido para dentro. Fica a seu critério aí, sabe? Você pode fazer isso. Cortando certo com 60, ó, fica certinho mesmo. Aí ele bate certinho, tá vendo? Cortando com 60, que é o que eu medi agora, ó. Ele bate, não tem jeito. Batido, certo? Agora a gente vai vir de novo com o nosso forrinho. E vou colocar ele aqui. Então a gente pode ou fazer uma costura já de segurança ali, antecipando. Ou vir e colocar todo mundo junto aqui. Eu já vou vir e colocar aqui. E na hora que eu for costurando, eu vou tomando cuidado pra ter certeza que tá todo mundo costurando. Tem gente que gosta de deixar a abertura na boca. Eu prefiro deixar aquela abertura no forro, na lateral do forro. Pra minha boca ficar bem simétrica, bem retinha, sabe? Porque quando a gente deixa a abertura aqui, ó, às vezes a gente faz um beicinho, sabe? Você me entende? Fica um beicinho, eu não gosto. Então eu prefiro deixar na lateral, que eu acho que ela fica mais bonita, né? A abertura ali fica bem mais bonita. Olha lá. Certo? Agora, na máquina doméstica, como eu tô sempre na industrial, não tenho essa possibilidade de mostrar isso pra vocês. Na máquina doméstica, a gente tem como tirar essa parte e encaixar a costura tubular aqui. Isso é muito legal, né? A gente tem a possibilidade de fazer isso aqui. Eu acho muito legal. E aqui é só, então, fazer uma costura em toda a volta, fechando. Lembrando de fazer pequenas porções, né? Então, a gente costura, prende, segura aqui e faz pequenas porçõezinhas, sabe? Quando eu falo de pequenas porções, é isso aqui, ó. Sabe? Pouquinho assim, ó. Vou pegar aqui e costurar até aqui. Parei, arrumo, ajeito, olha se tá tudo no lugar. Então, venho, vou costurar até aqui. Paro, ajeito. E assim a gente vai evitando de cometer as falhas, né? E aí, quando eu encontro a outra costura, aí sim eu faço o tal do retrocesso. Cortei a linha. Agora, por aqui, a gente vai desvirar, ó. Não é uma peça grossa, então a abertura, daquela abertura que eu deixei aqui é suficiente, uma abertura de uns 7 centímetros aqui, é suficiente, tá?
Precisa de força, mas também é jeitinho. Aqui, você pode fechar ela à mão, a cola ou na máquina. Tanto faz, né? Cola pano, né? Não é cola branca, cola pano. Ou cola pano, ou à mão, ou na máquina, que é o meu caso. Vou fazer na máquina. Já vou fazer aqui, eu já vou deixar ela acabadinha aqui, ó. Então, eu vou ali e vou fazer uma costurinha bem na beiradinha. Já fechei, beleza. Agora vamos conferir isso aqui. Vamos colocar isso aqui pra dentro. E vamos puxar a nossa boquinha. Agora, a gente precisa fazer um pesponto para ela ficar bonita. O pesponto, ele tem que vir aqui, ó. Né? Ele tem que vir aqui. De novo, vamos usar a costura tubular aqui da máquina. E já que eu estou aqui, vou abusar dessa costura tubular. Ó, vou vestir ela aqui. Vou colocar ela toda pra baixo. Vou pôr meu pezinho de máquina. Não quero uma costura tão larga, aí eu vou deslocar minha agulha. E fica a seu critério como é que você vai deslocar essa agulha, né? E vou fazer uma costura também um pouquinho mais larga. E aqui, ó, é assim, ó. Esses 3 dedos eu empurro. E esses 2 eu puxo, então forma de pinto. Então eu puxo isso, ó. Eu puxo isso e empurro o tecido de baixo, tá, ó. Eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Empurro aqui e puxo aqui. Aí eu vou... Isso serve para qualquer peça. A diferença é que essa eu consigo te mostrar como é que você faz isso. As outras costuras eu não consigo porque tá sempre com tecido, então a gente não consegue ver. Mas é isso, ó. Tá vendo, ó? Esse dedo empurra assim, ó. Ele empurra o tecido de baixo e esse aqui eu puxo. É esse movimento que a gente faz aqui, ó. Eu empurro aqui, seguro e vou. Empurrei e fui. Empurrei e fui. Pode usar, aqui você pode usar cianinha, você pode usar grilon, pode usar renda decorativa, né? Na hora de passar em cima das costuras, vá mais devagar. E a hora que você encontra a costura final, retrocesso. Vamos continuar aqui um tequinho. Calor, gente, tô com muito calor. Desculpa, mas tô um pouquinho de calor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cortinho. Um cortinho pequenininho. Vou pegar meu abridor de casa e vou fazer um cortinho. Você pode fazer um caseado antes. Você pode fazer outras coisas, mas eu não tenho necessidade, sabe? Nossa, não vai sair daqui o negócio. Pronto. Ó, eu vou deixar o meu fundo pra trás. Então, eu vou marcar o meio, vou colocar aqui, ó, meio com meio. Já tenho o meio aqui.
Vou jogar eles aqui. Então, eu sei que aqui é o meu meio. Eu vou fazer um corte pequenininho. O corte suficiente para passar o meu passo elástico. Vou passar fita. E vou usar uma fitinha, um sutacho, rabinho de rato. Aqui tá dando, acho que era 2 metros. Deixa eu ver aqui. Isso, 2 metros, tá? 1 metro para cada lado. Vai ficar até muito. E depois a gente corta, mas pelo menos a gente fica com uma segurança, ó. Vou dividir ele no meio, tá? 1 metro de cada, tá? Vou passar aqui, dar um nozinho. E vou vir e vou abrir. Tomando cuidado só pra eu não cortar os 2 tecidos. Tem que tomar cuidado com isso. Eu vou fazer um cortinho, sabe? Pequenininho mesmo. Vou do outro lado. E vou fazer aqui um cortinho também. Ó, eu dei uma rasgadinha mesmo. Aí eu vou passar aqui, vamos ver se ele passa. Senão tem que aumentar um pouquinho o buraquinho. Aqui já deu. Esse a gente passa direto. Como é que funciona? A gente entra e sai pelo mesmo ato falho. Como é que eu passo por aqui? Não passa, né, meu bem? Tinha que ter entrado e saído por aqui. E aqui. E eu trouxe uma pontinha que a gente pode colocar aqui que vai ficar bonitinho, sabe? Aqui a gente pode pôr mais, né? Não precisa pôr uma só, pode pôr mais. Várias pontinhas, né? Ó, fiz a primeira. Agora vamos para a segunda. Agora, a gente entra e sai oposto. Lembra que a gente... Ó, agora a gente entra oposto, tá? A gente entrou e saiu por aqui. Então, a gente vai pegar o outro buraquinho que a gente fez e vai entrar e sair por aquele outro buraquinho. Senão, a gente não faz aquele ganchinho de fechar. Aqui, gente, ó, eu devia ter começado por aqui, porque aí eu não teria esse problema aqui. Foi ato falho. Então, vocês aí, coloquem esse aqui pra começar por ali, tá? Vai ficar melhor. É como eu não consegui, eu não percebi, ficou aquele pedacinho, mas ninguém vê, tá? Você vê. Como diz a minha mãe, se eu vejo, me basto. Ai, gente, soltei o negócio, vocês acreditam nisso? Onde ele tá? Vocês não vão acreditar que ele tá aqui. Ai, meu pai do céu. Vou ter que dar a volta inteira por causa disso. Vou ver se eu caço ele, pera. Deixa eu ver se eu consigo caçá-lo. Então vou ter que tirar e colocar de novo. Eu fiz aqui conversando, não deu nó? Ah, gente, eu vou caçar de novo.
foi isso. Fiquei conversando, não deu não. Por isso. Tá? Tá bom pra você? Vamos de novo, ó. Coloco, acho meu furinho. E aí, quem tá aí viajando? Vocês estão viajando? Estão em casa? Estão trabalhando? Estão de folga? Como é que tá aí? A gente, quando vira mãe, né? A gente fica de acordo com o horário das crianças, sabe? Você vai pra escola, você vai trabalhar. Se a criança fica em casa, você fica em casa também. Aí você tira a folga. Mais ou menos, né? Vou pegar esse aqui. Vocês podem usar qualquer continha ou nem usar continha, tá? Não tem que obrigatoriamente usar as contas, não. Você pode não usar nada. Só dar um nozinho aqui. Em casa, meu marido está trabalhando. O meu também. Ó. Aí aquele cortinho que eu fiz atrás, ó, ele desaparece, tá vendo? Ficou. Olha, gente. E aí, o que vocês acharam? Tá vendo? Ele ficou aparecendo aqui, ó. Se a gente tivesse usado esse aqui, mas não vai dar pra ver. O corte fica muito sutil. O corte também no tecido, ó. Ele fica muito sutil. Desliza super bem. E aí serve pra bolacha, pra pão, tomando um chimarrão. Vou mostrar pra vocês, aproveitar aqui e mostrar pra vocês, ó, esse aqui. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Eu fiz ele com essa mesmo princípio aqui, só que eu fiz 2 costuras laterais, tá vendo? Eles têm 2 costuras aqui e fiz esse tipo de acabamento, ó. E eu não gostei. E aí eu trouxe na aula esse outro que ficou muito melhor. É aquilo que eu falei, quando a gente fecha aqui, acaba que ficando... a gente não percebe. E olha a diferença de 5 centímetros. Aqui tem um barrado de 15 e esse aqui um barrado de 10. Olha a diferença, esse aqui ficou muito mais bonitinho com esse barradinho desse tamanho aqui, ó, do que esse aqui com 10. Então 5 centímetros de diferença faz uma diferença, na verdade, grande, né? Deixa eu ler rapidinho os comentários aqui. Amei, vou fazer para dar de fim de ano para as professoras das crianças. Ah, verdade, Débora. É uma boa ideia mesmo, né? Você acaba comprando um panetone e uma embalagem dessa vai ficar super bonitinho, né? Obrigada por ter atendido o nosso pedido. Mônica, obrigada, mas assim, ó, eu acho que eu vou repensar ele também, fazer de outro jeito, outras técnicas, porque tem coisas legais aqui de porta-panetone, então eu vou trazer mais porta-panetone mais pra frente, tá bom? Elaine, obrigada mais uma vez por estar aqui, querida Mônica também, a Beth falou que tá em casa lá assistindo, curtindo, né? Então, um beijo enorme no coração de vocês. A Débora perco o fio, Aqui acho que não tem mais. A Ju, né? Obrigada, querida. Super didática. Acho que foi essa. Mais nenhuma perguntinha. Bom, beijo no coração de vocês. Qual a peça será para a próxima aula? Elaine! Não sei. O que você fala pra mim pra eu fazer na próxima aula? Fala aí. O que você quer que eu faça na próxima aula? Hein, Elaine? Fala pra mim que eu faço a peça que você falar. Tô esperando. Vocês pensam que é fácil pensar nas peças, tudo? Eu nem acabei essa aula. Segunda-feira tem mais aula e eu não sei ainda, Elaine. Fala aí pra mim. Vou esperar. Você me dá uma ideia que aí eu tenho até quinta-feira pra trabalhar
a peça que você me sugerir. O que você quer ver? Só falar pra mim. Enfeite de árvore de Natal. Nossa, você pegou pesado, hein, Elaine? Nossa senhora, mas vou contar um negócio pra você. Só pra você, pra ninguém ver, gente. Eu adoro um desafio. Nossa, minha cabeça já começou a entrar em parafuso aqui. Ai, Elaine. A Débora Estojo. Nossa, mas peraí, Débora, eu faço estojo mais pra frente, mas agora eu vou ficar no pé da Elaine. Eu vou fazer um enfeite pra árvore de Natal. Nossa, gostei do desafio. É um desafio, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Legal, legal. Gostei da ideia. E vou fazer um enfeite para árvore de Natal para a próxima quinta-feira. Tá combinado, então. Nossa, acho que eu já vou pro Pinterest para ver o que eu acho lá. Vamos pro Pinterest para ver o que eu acho, porque eu nunca fiz. Eu já fiz bota, eu já fiz enfeite para parede, né, para porta, mas enfeite de árvore de Natal, essa você pegou pesado. Aí uma toalha de Natal, a Vivian falou uma toalha de Natal, então a gente já tem uma toalha de Natal e a gente já tem aí olha, tô pensando, Elaine, nossa, minha cabeça tá fervendo. Eu preciso me despedir de vocês, porque agora eu já tô com a cabeça fervendo. Um beijo enorme pra vocês, muito obrigada pelo carinho, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo. Um beijo enorme, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau, fui!